Sabe aquela sensação de acordar de manhã e sentir que cada movimento é um esforço, ou de ver as suas netas a correr e desejar ter a mesma agilidade de antes? Muitos de nós, ao chegar a uma certa idade, começamos a aceitar a ideia de que perder massa muscular e força é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. É como se houvesse uma data de validade para a nossa vitalidade física. E depois dos 60 ou dos 70, ou até dos 80, o que nos resta é apenas uma lenta e gradual diminuição da nossa capacidade de fazer as coisas de que gostamos. A dor nos joelhos, a dificuldade em levantar-se do sofá, o medo de escorregar e cair porque os músculos já não respondem como antes. É uma realidade dolorosa. Não é? A sensação de que estamos a perder a nossa independência, a nossa capacidade de viver plenamente, de segurar os nossos netos no colo sem esforço, ou de simplesmente carregar as compras do supermercado sem nos sentirmos exaustos. Mas e se eu lhe dissesse que essa ideia está completamente errada? Que a perda muscular não é uma sentença de prisão perpétua e que é totalmente possível reverter esse processo, independentemente da sua idade. Eu própria senti essa mudança e vi pessoas de 80 e até 85 anos a recuperar uma força que pensavam ter perdido para sempre. A verdade é que a chave para construir e manter os seus músculos não está apenas nos exercícios, embora sejam importantes, mas sim no que você coloca no seu prato todos os dias. Acredite em mim. O que você come tem um poder transformador sobre a sua força e vitalidade. Neste vídeo, vamos descobrir 7 alimentos poderosos que são verdadeiros aliados para o seu corpo, capazes de impulsionar a sua força, reconstruir os seus músculos e devolver-lhe a energia para viver cada dia com mais alegria e autonomia. Vamos explorar como estes alimentos podem fazer a diferença, explicando de forma simples e prática como incorporá-los na sua rotina. Prepare-se para uma surpresa no final que vai mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento e a sua saúde. Fique comigo até ao fim para descobrir o segredo. Vamos começar a nossa jornada para uma vida mais forte e independente. E a primeira paragem no nosso roteiro alimentar são os ovos. Estes pequenos tesouros da natureza. Os ovos. Durante muitos anos, eles foram vistos como os vilões. Não é verdade por causa do colesterol. Mas a ciência avançou e hoje sabemos que eles são, na verdade, um dos alimentos mais completos e acessíveis que temos à nossa disposição, especialmente para quem quer ganhar ou manter massa muscular. Pense bem, um ovo contém uma proteína de altíssima qualidade, com todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir e reparar os músculos. É como se fosse um pequeno pacote de tijolos prontos para a construção do seu corpo. E o melhor de tudo é que essa proteína é muito bem absorvida pelo nosso organismo. Mas não é só isso. Os ovos são ricos em vitaminas, como a vitamina D, que é crucial para a saúde dos ossos e para a função muscular. E também em vitamina B12, essencial para a energia e o bom funcionamento do sistema nervoso. Além disso, contém colina, um nutriente importante para a memória e para a saúde do cérebro. Algo que nos interessa bastante à medida que envelhecemos. Pense num omelete simples ao pequeno almoço, num ovo cozido adicionado à sua salada do almoço, ou até num ovo escalfado por cima de umas torradas integrais ao lanche. É tão fácil incorporá-los na sua dieta. 1. 2 ou até 3 ovos por dia podem fazer uma diferença tremenda na sua ingestão de proteína e, consequentemente, na sua força muscular. E não se preocupe com a gema, ela é onde está a maior parte dos nutrientes. Deixe de lado os velhos medos e abrace o poder nutritivo dos ovos. E, por falar em proteína de alta qualidade, a nossa segunda estrela na lista são as carnes magras.
em especial o frango e o peru, mas também cortes magros de vaca ou porco. Seus ovos são os tijolos. As carnes magras são como as vigas mestras da construção muscular. Elas são uma fonte concentrada de proteína completa, que fornece ao nosso corpo todos os aminoácidos de que precisamos para reparar o tecido muscular danificado e construir novo músculo, com o passar dos anos. O nosso corpo tende a perder massa muscular. Um processo chamado sarcopenia é um processo natural, mas que pode ser bastante desacelerado e até revertido com a nutrição adequada e alguma atividade física. E é aqui que as carnes magras brilham. Imagine uma coxa de frango sem pele, um peito de peru grelhado ou um bife de alcatra magro, além de serem riquíssimos em proteína. Estes alimentos também nos fornecem ferro, que é vital para o transporte de oxigênio no sangue e para manter os nossos níveis de energia lá em cima. A fadiga muitas vezes está ligada à falta de ferro. E para quem quer ter força e vitalidade, ter energia é fundamental, não é verdade? E não esqueçamos o zinco, outro mineral abundante nas carnes magras, essencial para a função imunitária e para a cicatrização. Pense em preparar um bom guisado de frango com muitos vegetais, ou umas espetadas de peru com pimentos e cebola para o jantar. Pode até cozer um peito de frango e desfiá-lo para usar em sanduíches, saladas ou recheios. A versatilidade é enorme. A chave é escolher cortes magros e formas de preparo saudáveis, como grelhar, assar ou cozer, em vez de fritar. Lembre-se, o objetivo é nutrir os seus músculos, dar-lhes o combustível de que precisam para se manterem fortes e ativos, permitindo-lhe realizar as suas tarefas diárias com mais facilidade e desfrutar da vida sem a limitação da fraqueza. Agora que já conversamos sobre o poder dos ovos e das carnes magras, vamos navegar para um outro grupo de alimentos que traz consigo uma riqueza nutricional incrível, especialmente para os nossos músculos e a nossa saúde em geral. Continuando a nossa jornada em busca de mais força e vitalidade, o próximo alimento que entra na nossa lista de super-heróis são os peixes gordos, como o salmão, a sardinha, a cavala e o atum. Ah, o peixe! Uma maravilha da nossa culinária, não é? E estes peixes, em particular, são um verdadeiro tesouro para o nosso corpo. Sim, eles são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, tal como as carnes magras, fornecendo os aminoácidos essenciais para a construção muscular. Mas o que os torna realmente especiais é a sua riqueza em ácidos gordos, ômega 3, como o EPA e o DHA. Pense nos ômega 3 como um bálsamo para as suas articulações e músculos. À medida que envelhecemos, é comum sentirmos inflamação nas articulações, o que pode causar dor e dificultar os movimentos. Os ômega 3 são poderosos anti-inflamatórios naturais, ajudando a reduzir essa inflamação e a aliviar o desconforto. Menos dor significa mais liberdade para se mover, para se exercitar. E isso, por sua vez, ajuda a manter e a construir massa muscular. Além disso, estudos mostram que os ômega 3 também desempenham um papel na síntese proteica muscular, ou seja, na forma como o nosso corpo constrói e repara os músculos. E não é só isso. Os peixes gordos também são uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D, que, como já mencionamos, é crucial para a saúde dos ossos e para a função muscular. Em Portugal, com o nosso sol, ainda temos alguma vantagem, mas muitos de nós, especialmente no inverno ou com menos exposição solar, podem ter carência desta vitamina. Incluir salmão assado com legumes, umas sardinhas grelhadas no verão, ou até umas postas de cavala no forno, 2 a 3 vezes por semana. Pode ser um hábito delicioso e incrivelmente benéfico.
É uma forma saborosa de cuidar dos seus músculos e das suas articulações, permitindo-lhe continuar ativo e desfrutar das suas atividades favoritas. Agora, vamos mudar de direção e focar num grupo de alimentos que são campeões da proteína vegetal e da fibra, as leguminosas. Falo de lentilhas, grão de bico, feijão de todos os tipos, preto, branco, encarnado, frade e ervilhas, muitas vezes subestimadas. As leguminosas são um pilar da dieta mediterrânica e uma verdadeira potência nutricional para quem não consome carne ou para quem quer variar as fontes de proteína. Elas são indispensáveis. As leguminosas fornecem uma quantidade considerável de proteína vegetal, que, combinada com cereais integrais como arroz ou pão integral, pode formar uma proteína completa, tal como a que encontramos na carne. Pense numa sopa de lentilhas robusta e saborosa num dia mais frio, num hummus cremoso feito com grão de bico para barrar no pão, ou num feijão preto bem temperado, acompanhado de arroz, além da proteína. As leguminosas são riquíssimas em fibra. E por que é que a fibra é tão importante? Especialmente para nós bem. A fibra é fundamental para a saúde digestiva. Ela ajuda a manter o intestino a funcionar regularmente, prevenindo a prisão de ventre, que é uma queixa comum à medida que envelhecemos. Um sistema digestivo saudável significa que o seu corpo consegue absorver melhor todos os nutrientes que você come, incluindo as proteínas necessárias para os seus músculos. Além disso, a fibra ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e a dar uma sensação de saciedade, o que pode ser útil para o controlo do peso. Elas também são carregadas de vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e potássio, nutrientes vitais para a energia, função muscular e saúde óssea. Preparar um caril de grão de bico, adicionar lentilhas às suas saladas ou fazer um delicioso feijão frade com atum são formas simples e deliciosas de incorporar estes alimentos poderosos na sua rotina. É um pequeno passo que pode trazer grandes benefícios para a sua energia. Digestão e, claro, para a manutenção da sua preciosa massa muscular. E para finalizar esta secção, vamos falar de um laticínio que ganhou seu lugar ao sol na nutrição desportiva e que é igualmente valioso para nós. Senhores, o iogurte grego e o queijo fresco. Durante anos, pensamos que o leite e os seus derivados seriam apenas para os ossos, mas eles são muito mais do que isso. O iogurte grego, em particular, é um verdadeiro campeão da proteína. Pense nele como um iogurte normal, mas com a água e o soro removidos, o que concentra ainda mais a proteína. Uma única porção de iogurte grego pode ter o dobro da proteína de um iogurte comum. Essa proteína de alta qualidade, especialmente a caseína, é digerida mais lentamente, o que significa que ela liberta aminoácidos para os seus músculos durante um período mais longo, sendo excelente para a recuperação e crescimento muscular. Mesmo enquanto dorme, imagine começar o dia com um iogurte grego com algumas frutas e um punhado de nozes, ou usá-lo como um lanche nutritivo no meio da tarde. É cremoso, satisfatório e uma bomba de proteína. E o queijo fresco. O nosso queijo fresco, um clássico da mesa portuguesa. É também uma fonte fantástica de proteína, com baixo teor de gordura, o que o torna uma opção leve e versátil. Pode comê-lo simples, com um fio de azeite e um pouco de orégãos, ou adicioná-lo às suas saladas. Ambos são também excelentes fontes de cálcio. Claro, que é fundamental para a saúde dos ossos, mas não só. O cálcio também desempenha um papel crucial na contração muscular e na função nervosa. E à medida que envelhecemos,
A manutenção da saúde óssea torna-se ainda mais vital para prevenir fraturas e manter a nossa mobilidade. Combinar a proteína para os músculos com o cálcio para os ossos é uma dupla imbatível para nos mantermos fortes e em pé. Então, da próxima vez que for ao supermercado, não se esqueça de adicionar iogurte grego e queijo fresco ao seu carrinho. Eles são simples, deliciosos e incrivelmente eficazes para nutrir o seu corpo e ajudá-lo a manter a sua força. Agora, vamos mergulhar nos últimos 2 alimentos que completam a nossa lista de aliados para a força e a vitalidade na terceira idade. Chegamos aos 2 últimos alimentos da nossa lista de 7 potências, para a força e os músculos. E eles são verdadeiros campeões de versatilidade e nutrientes. Primeiro, vamos falar das oleaginosas e sementes. Penso em amêndoas, nozes, castanhas do Pará, sementes de chia, sementes de linhaça, sementes de abóbora. Estes pequenos tesouros são, muitas vezes, apenas um snack, mas subestimei-os se pensar que são só isso. Eles são uma fonte concentrada de proteína vegetal, embora em menor quantidade do que as carnes ou leguminosas, mas que contribui significativamente para a ingestão diária necessária. Mas o que os torna realmente especiais é o seu perfil de gorduras saudáveis, fibras e uma vasta gama de vitaminas e minerais. Pense nas nozes, por exemplo, que são ricas em ômega 3, essenciais para reduzir a inflamação, como já vimos com o peixe gordo ou nas sementes de chia, que incham no estômago, ajudando na saciedade e na digestão. E as amêndoas são uma boa fonte de vitamina E, um antioxidante que protege as nossas células. Sabe aquela sensação de ter um pequeno punhado de amêndoas ou nozes à mão para um lanche rápido? É uma forma inteligente de obter proteína, fibras e gorduras saudáveis que dão energia e ajudam a manter a massa muscular. Pode adicioná-los aos seus iogurtes, às suas saladas, aos seus cereais matinais, ou simplesmente comê-los como um snack nutritivo. As sementes podem ser polvilhadas em quase tudo, na sopa, no pão, nos batidos. Lembre-se, um pequeno punhado é suficiente, pois são bastante calóricos. Mas os benefícios são imensos. Eles são aliados silenciosos na construção da sua força e na manutenção da sua vitalidade. E, finalmente, para completar a nossa lista, vamos falar de algo que muitas vezes é associado apenas ao pequeno almoço, mas que tem um papel fundamental na energia e, indiretamente, na manutenção muscular: a quinoa e a aveia. Estes são os nossos hidratos de carbono complexos de eleição, mas com um bônus extra de proteína e fibra. Não podemos esquecer que para os músculos funcionarem e crescerem, eles precisam de energia. E essa energia vem principalmente dos hidratos de carbono. Mas não de qualquer hidrato de carbono. Precisamos dos bons, dos que libertam energia de forma gradual e sustentada. A aveia, por exemplo, é um alimento incrivelmente versátil. Sabe aquela tigela de papas de aveia quentinha pela manhã, que nos conforta e nos dá energia para o dia? A aveia é rica em fibras solúveis, que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e a manter a saúde do coração. E sim, ela também contém uma quantidade razoável de proteína, o que é ótimo para o pequeno almoço. Pense em aveia como base para um pequeno almoço reforçado, com frutas, sementes e talvez um pouco de iogurte grego por cima. A quinoa, por sua vez, é um grão ancestral que é único porque é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais, tal como a carne ou os ovos. É como se a natureza nos tivesse dado um cereal com o pacote completo de proteína. A quinoa pode ser usada como substituto do arroz, em saladas frias, ou como acompanhamento para pratos de carne ou peixe. É leve,
saborosa e incrivelmente nutritiva. Incluir quinoa e aveia na sua dieta garante que os seus músculos tenham o combustível necessário para os seus treinos, ou simplesmente para as suas atividades diárias. E também ajuda na recuperação e no crescimento muscular. Tudo isso com o benefício extra de fibras para uma boa digestão e estabilidade do açúcar no sangue. Então, ao longo desta conversa, exploramos juntos o poder de 7 alimentos incríveis que podem transformar a sua saúde e a sua força muscular, independentemente da sua idade. Começamos com os ovos, esses pequenos gigantes da proteína, e as carnes magras, como o frango e o peru, que fornecem os blocos de construção essenciais para os seus músculos. Depois, navegamos para os peixes gordos, como o salmão e a sardinha, que, além de proteína, nos presenteiam com os benéficos ômega 3, um bálsamo para as articulações. Mergulhamos nas leguminosas, como as lentilhas e o grão de bico, que são campeãs da proteína vegetal e da fibra, essenciais para a digestão e a energia. E descobrimos o iogurte grego e o queijo fresco, verdadeiros aliados do cálcio e da proteína para ossos e músculos fortes. Por fim, vimos o valor das oleaginosas e sementes, repletas de gorduras saudáveis, e da quinoa e aveia, que nos dão a energia limpa e proteína para nos mantermos ativos e vibrantes. Lembre-se, o envelhecimento não tem de ser sinônimo de fraqueza e perda de vitalidade. O seu corpo é uma máquina incrível, capaz de se adaptar e de se fortalecer, desde que lhe dê o combustível certo. Pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não precisa de ser perfeito. Comece devagar, um alimento de cada vez, uma refeição mais nutritiva de cada vez. Cada escolha que faz no supermercado ou na sua cozinha é um passo em direção a uma versão mais forte, mais energética e mais independente de si mesmo. Eu sei que pode parecer muita informação de uma vez, mas o importante é dar o primeiro passo. Comece por incorporar 1 ou 2 destes alimentos na sua rotina esta semana e veja como se sente. Você merece sentir-se forte, com energia para desfrutar de cada dia ao máximo. Conte-me nos comentários qual destes alimentos vai começar a incluir na sua dieta. Hoje mesmo. Adoraria saber as suas experiências e as suas dicas. E se este vídeo foi útil para si, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder os próximos vídeos com mais conselhos práticos para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua jornada para uma vida mais forte e plena está apenas a começar. Viva a sua melhor vida em todas as idades.